Eu não tenho nenhuma piada de matemática em mente aqui no momento, então vamos começar logo com isso. É isso aí, bem-vindos à nossa primeira aula de ciclo trigonométrico. Hoje vai ser uma simples introdução. O que diabos é o ciclo trigonométrico? É simplesmente uma forma de você ver o negócio de seno, cosseno, tangente, todas as outras razões trigonométricas que a gente ainda vai ver. Em vez de a gente ver no triângulo, nós vamos ver em um círculo. Uma circunferência, um círculo. A diferença, qual é a diferença de circunferência e círculo? Circunferência é só o contorno. Círculo é tudo que está pintado dentro. Então, se eu tenho simplesmente um bambolê, eu vou ter uma circunferência. Se eu vou ter uma tampa de lata de lixo redonda, eu vou ter um círculo. Não importa muito, só curiosidade mesmo. Então, tá bom, Humberto. Como que eu vou ver seno, cosseno e tangente por um círculo? Seno, cosseno e tangente envolvem os lados, tem a hipotenusa de um triângulo. Cadê a hipotenusa na circunferência, Humberto? Calma. Você está vendo aqui um plano cartesiano. Todo mundo sabe o que é um plano cartesiano. São duas retas, são perpendiculares entre si. E nós chamamos esse eixo daqui de eixo x e esse eixo daqui de eixo y. Tá bom, Beto, o que isso tem a ver? Nós vamos simplesmente fazer uma circunferência em cima desse cruzamento dos eixos. E o raio dessa circunferência, esse aqui é o centro da circunferência. O raio da circunferência, esse é o raio. O raio vai ser 1. O que é? 1. Não tem unidade de medida. Simplesmente raio igual a 1. Então vamos traçar a circunferência. Vai ser mais ou menos uma coisa assim. Olha só que beleza. Uma circunferência perfeita. Se o raio é 1, aqui também vai ser 1. Mas está para o lado esquerdo do eixo x. Então esse ponto aqui vai ser o menos 1. Perfeito. Esse ponto é o menos 1. Esse ponto está para cima do eixo x, está bem em cima, então vai ser um positivo. E ele que está abaixo do eixo x vai ser menos 1. Porque todas as distâncias do centro até um ponto da circunferência têm que ser iguais ao próprio raio. Esse é o conceito de circunferência. Então, bom, aqui a gente tem a nossa circunferência e o que isso vai ter a ver com o nosso ciclo ou circunferência ou círculo trigonométrico? Aqui eu tenho os dois eixos x e y, não vou escrever x e y, mas sabe o que é x e y? Nossa circunferência de raio aqui, 1 é a nossa circunferência trigonométrica e uma coisa que você tem que saber, que é o básico do básico do básico para tudo. Nós vamos começar a medir os ângulos, que a circunferência, vocês sabem que tem ângulos também. Se eu traçar uma reta aqui, eu vou ter esse ângulo. Se eu traçar uma reta aqui, eu vou ter esse ângulo, ou esse ângulo, ou esse ângulo. Todos os ângulos que você puder imaginar, de 0 até 360 graus, ou de 0 a 2π radianos, que nós vimos radianos na aula passada. Caso você não tenha visto, clique aqui em cima do quadro, você vai ser redirecionado para a aula de radianos. São 10 minutinhos básicos para você entender perfeitamente o que são radianos. Então vamos continuar aqui. Eu tenho ângulos, eu não sei como começar a contar os ângulos. Se eu tenho essa reta daqui, vai ser esse o meu ângulo, vai ser esse o meu ângulo, vai ser esse o meu ângulo. Eu não sei qual vai ser o ângulo, então convencionou-se que a partir desta reta aqui, no sentido anti-horário, nós vamos contar os ângulos. Como assim, Humberto? Então, se eu tenho... Vamos dar uma apagadinha aqui, né? Porque está meio embolado. Convencionou-se que vai ser a partir dessa reta, no sentido anti-horário, que nós vamos começar a contar os ângulos. Como assim? Eu tenho essa reta daqui. Eu vou começar a partir dessa e ir no sentido anti-horário até chegar nessa. Olha só que beleza. Esse aqui é o meu ângulo θ. Essa coisinha de nada aqui. Esse é o meu ângulo θ. E se, por exemplo, o θ é menor que 90 graus, você já deve ter percebido que como os eixos são perpendiculares, até chegar aqui é 90 graus. Se ele é menor que 90 graus, ele vai estar por aqui. Se ele for maior que 90 graus e menor que 180, lembra que o todo aqui é 180. Então, se ele for menor que 180, mas maior que 90, ele vai estar por aqui. Se ele for maior que 180 e menor que 180 mais 90, 270. Se ele for maior que 180, menor que 270, vai estar por aqui. E se for maior que 270 e menor que, qual o total? 360, vai estar por aqui. Mas a gente não fala por aqui, por ali, por acolá. A gente fala primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante.
Como eu vou saber qual é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Simplesmente por qual passa primeiro. Primeiro começa por esse. Esse é o primeiro quadrante. Depois vem para esse é o segundo quadrante. Depois vem para esse é o terceiro quadrante. E por fim, esse aqui, magicamente, é o quarto quadrante. Agora você já sabe identificar os quadrantes. Se eu te der um ângulo, você consegue pensar rápido em qual quadrante está? 135 graus. Aparece na prova 135 graus, identifique em qual quadrante ele está. Você vai vendo que aqui é 90 graus, não é? Aqui é 180 graus, não é? E aqui é 270 graus, não é? E aqui é 360. O 360 coincide com o zero. Então, ou você pode falar 0 grau, ou você pode falar 360 graus, é a mesma coisa. Eu dou 135. Como eu vou saber em qual quadrante está? Manha marota. 135 é maior que 90? É, beleza. Então vai estar mais para cá. 135 é maior que 180? Não, então não vai estar mais para lá, vai estar por aqui. Se está por aqui, está no segundo quadrante, perfeitamente. Simplesmente isso, você vê. É maior que qual? É menor que qual? Está entre quais dois ângulos principais? Está entre o 90 e 180. Então é do segundo quadrante. Outro, 312 graus. 312 é maior que 90? É maior. É maior que 180? É. É maior que 270? É. É maior que 360? Não. Então está entre o 270, porque é maior que 270, e menor que 360. Ou seja, está no quadrante. Eu tentei falar espanhol. No quarto quadrante. Beleza, agora você sabe fácil identificar em qual quadrante está. Mas e se, por exemplo, Humberto estiver em radianos? É praticamente a mesma coisa. Você vai ver se é maior ou menor, mas como tem fração, você vai ficar um pouco mais confuso. Transforma para grau e depois simplesmente você vê, está entre quais, está entre quais. Mas vamos fazer aqui um exemplo de radianos facinho, facinho, rapidinho, pimba. Aqui nós temos nossa circunferência trigonométrica, uma circunferência perfeita a propósito. Olha só que maravilha esse formato redondo. Tá bom, vamos colocar os ângulos agora em radianos em vez de graus. Você sabe, 0 grau, 0 radianos, tá? 0 radianos. Não vai escrever radiano. 90 graus. Como você faz para transformar 90 graus em radiano? Você vai ter que clicar no vídeo aqui no lado ou no link da descrição para ver como transformar. Se fazendo as regrinhas de 3 lá, você vai descobrir que 90 graus é igual a π sobre 2 radianos. Π sobre 2 radianos. Então nós vamos colocar aqui π sobre 2. Beleza. Agora 180 graus é quanto em radiano? 180 é o dobro de 90. Então vai ser o dobro de π sobre 2. Qual é o dobro de π sobre 2? Π. Olha só que maravilha. E esse aqui é o triplo de π sobre 2, porque é o triplo de 90. 270 é o triplo de 90. 3 vezes π sobre 2 dá 3π sobre 2. Então tem 0π sobre 2, π e 3π sobre 2. Tá bom, Humberto, e agora se eles me dão, por exemplo, 4π sobre 3, Humberto. Eu fico muito confuso com 4π sobre 3. O que eu faço? Simplesmente transforma para grau. Ou então você pode simplesmente fazer assim, 4π sobre 3. Tá bom. Você deixa o π de lado, vai ficar 4 terços. Eu tenho 4 terços. Você sabe que 4 terços é maior que 1, não é? Aqui eu não tenho 1π. Aqui eu não tenho meio π, meio vezes π. Aqui eu não tenho 3 meios vezes π. Beleza, então, se 4 terços é maior que 1, vai estar maior que o 1π. Agora você tem que ver se o 4 terços é menor que o 3 meios. Aí você vai fazer o seu MMC doido lá. Você vai perceber que o 1 terço restante, porque até aqui já ocupou 3 terços de π. Falta mais quanto? São 4 terços. Até aqui já foi 3 terços. Falta 1 terço para passar ainda. Aqui de 1 para 3 meios, no máximo seria 1 meio de π. Mas tem que ser 1 terço. 1 terço é menor que 1 meio. Você vai descobrir que vai estar entre esses dois quadrantes aqui. Vai estar nesse terceiro quadrante. Mas isso é muito confuso. Eu acho muito mais fácil você transformar 4 terços π em graus.
Simplesmente você troca o π por 180, vai dar 4 vezes 180 sobre 3, que dá 240 graus. 240 graus você vai perceber que está no terceiro quadrante. Eu acho muito mais fácil fazer assim. Humberto, eu estou muito curioso para saber como calcular seno, cosseno e tangente na circunferência. Explica logo. Tá bom, vamos ver agora como calcular seno e cosseno primeiro. Depois a gente vai ver a tangente, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Primeiro, seno. Como que vai ser o seno? Eu tenho aqui o 0 grau, porque foi convencionado que é esse daqui. Podia ser esse? Podia. Podia ser esse? Podia. Podia ser esse? Também podia. Convencionou que foi o 0 grau, é essa reta daqui. Aí vai começar a abrir para cá. Eu vou abrir um ângulo de... um ângulo, θ. Beleza, tem um ângulo θ. Você pode perceber pelo ângulo θ que se eu descer um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou descer a, como é que se chama? Projeção ortogonal, que é a mesma coisa que a componente horizontal na física de um vetor. Se eu desço a componente horizontal ou a projeção ortogonal, eu vou ter formado um ângulo reto. Você percebe, ó, 1, 2, 3, 3 lados. Qual é aquela figura de 3 lados? Triângulo. Triângulo. E tem um ângulo reto, um triângulo retângulo. Dá para você calcular seno, cosseno e tangente do triângulo retângulo. Como que você vai fazer isso? Seno do θ. Vamos escrever aqui no cantinho. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, vamos chamar de H? Podemos chamar de H. É igual a H sobre a hipotenusa. Não devia chamar de H, porque a hipotenusa tem H. Tá, H sobre hipotenusa. Mas Humberto, peraí. Parei. Que? Humberto, o raio da circunferência era 1. Então, se eu dividir o raio é a hipotenusa, Humberto. Hipotenusa é 1. Então, se eu dividir H por 1, é H, Humberto. Exatamente, muito bom. Seno de θ é a altura do triângulo, essa altura aqui, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 1. Tudo dividido por 1 é ele mesmo. Então, seno de θ é igual a H. Olha só que beleza, você conseguiu resumir tudo a uma só letra. E olha só que maravilha também. Esse é o cateto adjacente, não é? O cosseno de θ, vamos chamar de B, eu quero chamar de B. Não é B dividido pela hipotenusa? B dividido por 1 vai dar B. Olha só que maravilha, isso é mágico. Humberto, é muito legal essa circunferência trigonométrica, mostre-me mais. Tudo bem, preste atenção, meu belo amigo. Se eu pegar essa altura do triângulo aqui, eu vou arrastar ela até chegar no eixo Y. Vamos até fazer em vermelho, flamenguista, para ficar até mais bonito. Se eu arrastar ela para cá, olha só que beleza. Eu vou ter essa alturinha daqui, ó. Tá vendo essa alturinha daqui? Na circunferência, esse tamanho aqui é o próprio seno do ângulo. Então, Humberto, conforme o ângulo aumenta, ele pode chegar até o seno total aqui, mas o seno dele nunca vai passar de 1. Então, Humberto, perfeitamente, o seno nunca vai passar de 1. O máximo seno possível é 1, o mínimo seno possível é menos 1, o máximo cosseno. Como eu vou ver o cosseno? O cosseno é o próprio eixo x aqui, ó. Olha só que beleza. Cosseno do ângulo é o eixo x. O seno do ângulo é o eixo y. Então, se eu tenho um ângulo de, digamos que, um pouco maior que θ, o ângulo é um pouco maior que θ, o seno dele é maior que o θ, mas o cosseno, em compensação, é menorzinho que o do θ. Mas presta atenção que isso não é para todo o ângulo. Eu estou falando dos ângulos do primeiro quadrante, porque presta atenção, se eu continuar aumentando os ângulos, vamos ver o que acontece. Agora você já sabe que o cosseno é o horizontal e o seno é o vertical. Decora isso, o coche sem vergonha. O que é o coche sem vergonha? É o coche, cosseno, horizontal, sem vergonha. Seno, vertical. Lembra do coche sem vergonha que você nunca mais vai esquecer. O coche sem vergonha. Cosseno horizontal, seno vertical. Tá bom, Humberto, e o que isso tem a ver, com a própria matéria? Nada, só para você decorar mesmo. O que eu quero mostrar mesmo é que se eu tenho um ângulo no primeiro quadrante eu tenho um ângulo
pequenininho aqui. Qual é o seno dele? A gente vai traçar aqui, ó, que beleza. Achei o seno dele. E o cosseno dele, eu traço aqui, ó, no cosseno horizontal, essa paradona doida aqui, que é menor que 1. Saiba que é menor que 1. Cosseno máximo é 1, cosseno mínimo é menos 1. Não existe, se aparecer cosseno é igual a 1,7, você rasga a prova que não existe, tá? Não existe cosseno maior que 1. Não existe cosseno menor que menos 1. Não existe seno maior que 1, não existe seno menor que menos 1. E a tangente? Depois a gente vê a tangente. Vamos ver agora o seno e cosseno. Eu tenho cosseno que é a parada horizontal, eu tenho seno que é a parada vertical. Desse ângulozinho aqui. Agora eu tenho um ângulozão. Vamos fazer de azul. Mas vocês não conseguem ver azul. Azul e preto é a mesma coisa. Eu já vi os vídeos. O seno dele. O seno dele é essa parada toda aqui. É maior. Olha só que beleza. Em compensação, o cosseno diminuiu. Porque o primeirozinho era grandão. O segundo ficou pequenininho. Isso para quê? Para você conseguir aquela fórmula dar sempre certo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar sempre 1. Se o seno aumentasse e o cosseno também aumentasse, aumentaria. Mas o seno aumentando, o cosseno tem que ter diminuído para que a soma do quadrado dos dois dê sempre 1. Olha só que maravilha que é a matemática. Mas nem sempre o ângulo aumentando, o seno vai aumentar. Por que, Humberto? Veja bem, o ângulo de 90 graus. 90 graus é esse ângulo aqui, exatamente o ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Qual que é o seno do ângulo de 90 graus? 1, perfeito. Qual é o cosseno do ângulo de 90? Eu desço aqui. Eita, Humberto, não está para a esquerda. Não está para a direita. Está para onde? Está exatamente aqui. O cosseno do ângulo de 90 vai ser exatamente 0. Tá bom, Humberto. Então agora eu quero um ângulo de 120 graus. Ó, 120 graus. Vou traçar aqui, ó. Qual é o seno dele? Seno está mais ou menos aqui, ó. O ângulo de 90 era 1. O seno do de 120 diminuiu. E o cosseno dele? Agora virou negativo. Olha só que coisa. Conforme eu aumento o ângulo no segundo quadrante, o seno dele vai fazendo o quê? Diminuindo. O cosseno dele vai fazendo o quê? Era menos meio, digamos. Chegou a menos 0,90, diminuiu também. Então, no primeiro quadrante, conforme o ângulo aumenta, não decora isso. Lembra da circunferência trigonométrica, dessa circunferência perfeita, maravilhosa que eu fiz aqui. Conforme o ângulo aumenta, o seno vai fazendo o quê? Está aumentando, a vertical está aumentando. Está ventando. Então, no primeiro quadrante, conforme o ângulo aumenta, o seno aumenta e o cosseno diminui. Segundo quadrante, o seno está diminuindo, o cosseno também está diminuindo. Terceiro quadrante, vamos ver o terceiro quadrante agora. Terceiro quadrante. Conforme o ângulo vai aumentando no terceiro quadrante, o que acontece com o seno? Mas antes, qual é o seno de 180? É só ver a vertical. A vertical não está para cima nem para baixo. O seno de 180 é exatamente 0. Cosseno de 180 é a horizontal. Cos, menos 1. Agora vamos ver o terceiro quadrante. Eu tenho um ângulo aqui no terceiro quadrante. Qual é o seno dele? O seno dele, digamos, menos 0,4. O ângulo aumentou, o seno dele virou menos 0,8. Então, de menos 0,4 para menos 0,8, diminuiu. E o cosseno, Humberto? O cosseno era do de 180 menos 1. Agora veio para cá, virou o que mais ou menos? Menos 0,9. Aumentou mais um pouco, menos 0,8. Aumentou mais, menos 0,2. Até chegar no ângulo de 270 graus, ou 3π sobre 2, se você gosta mais de radianos, o cosseno dele volta a ser exatamente 0. Então, conforme o ângulo aumenta no terceiro quadrante, o seno faz o quê? Vai descendo. O cosseno faz o quê? Vai de menos 1? Não tem como diminuir mais, só pode aumentar. Então, no terceiro quadrante, o seno diminui, o cosseno aumenta. Não decora isso, imagina o círculo trigonométrico bonitinho. Por último, vamos fazer o quarto quadrante. E ver, olha só que beleza. O seno está no menos 1.
não pode diminuir mais. Então o seno só vai poder aumentar no quarto quadrante. Está no menos 1, menos 0,9, menos 0,7, menos 0,2, até chegar aqui de novo que o seno é igual a... Não está para cima, não está para baixo. O ângulo de 360 graus, qual é o seno dele? 0. E o cosseno dos 360 graus é 1. Ah, esquecemos de falar do cosseno no quarto quadrante. O seno, você já sabe que o seno tem que aumentar, porque não pode diminuir. E o cosseno também. Cosseno do de 270 era quanto? Exatamente 0. Agora aumenta um pouco, 290. O cosseno virou mais 0, algum pouquinho. 330 virou mais 0 ponto algum tantão. E vai aumentando, 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 até chegar ao cosseno 1 de novo. E esse é o ciclo trigonométrico que está muito complicado, que eu consigo ver na tela, mas se você for acompanhando a explicação, eu tenho certeza que você conseguiu entender. Então, vamos agora ver um pouco mais de simetria. O que vai ser a simetria? Já já. Pois é, agora eu tenho a circunferência, como sempre, maravilhosa e redondinha. Aqui eu tenho 30 graus. Eu vou querer fazer os simétricos, as semelhanças para o negócio de 30 graus. O que é esse negócio de simetria, Humberto? Essa semelhança, essa simetria. O que vem a ser a simetria? Eu vou imaginar vários espelhos. Eu vou imaginar que essa parte da circunferência aqui, na verdade, não existe. Essa parte não existe. É simplesmente essa parada aqui, essa parada reta aqui, é um espelho. O que o espelho faz? Ele reflete. Então, se eu tenho parte da circunferência para cá, vou ter parte da circunferência para cá. Olha só, está bem redonda. Então, se eu tenho um carinha nesse ponto da circunferência, ele se olhando no espelho, vai parecer que tem um outro carinha exatamente do outro lado da circunferência, exatamente nesse outro ponto aqui. A mesma coisa vale para caso esse seja o espelho. Olha só, esse aqui é o espelho e essa parte da circunferência não existe. Essa parte não existe. Então, se o cara se olha no espelho, desse espelho aqui, ele vai ver o quê? Ele vai traçar aqui, ó. Imagina que a circunferência se completa. Ele vai se ver nesse ponto da circunferência. Você já deve ter pensado também, se caso esse cara seja do espelho, ele esteja se olhando no espelho, ele vai se olhar, ele vai se olhar, ele vai se olhar nesse ponto da circunferência aqui, que, olha só, a mágica. Se eu traçar uma reta aqui, ó, entre esses dois, vai passar exatamente pelo centro. Então, esses são os simétricos do ângulo de 30 graus. E no que isso vai me ajudar? Vai ajudar em muita coisa, mas você precisa saber qual é esse ângulo, qual é esse ângulo e qual é esse ângulo. Como que a gente vai fazer isso? É bem fácil, na verdade. Muita gente fica apavorada, mas é bem facinho. Então, vamos lá. Se você sabe física, você sabe que um raio que está incidindo num espelho tem o mesmo ângulo de incidência e o mesmo ângulo de reflexão. Então, se ele bate aqui com um ângulo de 30 graus, ele vai sair com um ângulo de 30 graus também. Olha só que mágico! Então, já dá para você calcular qual é esse ângulo daqui. Na verdade, o ângulo de incidência não é esse na física. O ângulo de incidência é esse daqui. Mas, como é matemática, não tem muito a ver com física essa parte daqui, eu posso falar que esse ângulo é igual a esse. Não se preocupe, você não vai xingar nos comentários porque eu falei que esse é o ângulo de incidência, né? Eu espero que não. Então tá, 30 graus é igual a 30 graus. Como eu acho esse daqui? Você sabe que o total aqui é 180. Chegou aqui a 180. E aqui é 90. Então, esse ângulo aqui, estando no segundo quadrante, é maior que 90 e menor que 180. Se o total daqui até fazer a meia volta inteira é 180, mas parou 30 graus antes, olha só, parou 30 graus antes. Então, aqui vai ser 150, porque a meia volta inteira é 180. Mas parou antes, parou 30 graus antes, 30 graus daqui. Então aqui vai ser o 150. 150 é o simétrico do 30 graus no segundo quadrante. Como eu calculo do terceiro quadrante,
é praticamente a mesma coisa. Você não imaginou que esse aqui era o espelho? Você imaginou que esse aqui também era um espelho. Então, esse ângulo aqui, ó, o de incidência, vai ser igual ao ângulo de reflexão. Ou esse daqui vai ser igual a esse também. Você também pode falar isso. Esse ângulo de 30 graus vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, esse ângulozinho daqui é 30 graus também. Ou você pode fazer que esse ângulo aqui, que é 60 graus, complementar de 30, é igual a esse ângulo de 60 graus aqui. Tanto faz, na verdade. Você vai ver, esse ângulo é de 270. 270 graus. 180. Passou mais quanto até chegar a esse ângulo aqui? Passou mais 30. 180 mais 30, 210 graus. Você também podia fazer pelos 60 graus. Era 270, não era? Mas voltou quanto? Voltou quanto? 60. 270 menos 60 vai dar 210 graus. Você achou o simétrico do 30 no terceiro quadrante. Por último, o quarto quadrante é praticamente a mesma coisa. Você sabe que o ângulo de reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Olha só que maravilha, já está ficando chato esse negócio de ângulo de incidência e reflexão, mas pelo menos você está aprendendo. Esses 30 graus são iguais a esses 30 graus. Aqui é 30 graus. Aqui é 360 graus, você sabe que é 360 graus. Mas voltou quanto até chegar a esse ponto? Voltou quanto? Voltou 30 graus. Então aqui é 360 menos 30 graus, que é 330 graus. Tem professor que gosta de fórmula. Falar, esse ângulo do simétrico em relação ao primeiro quadrante é 180 graus menos o próprio ângulo. Aqui é 180 graus mais o próprio ângulo. E aqui é 360 graus menos o próprio ângulo. Eu não gosto muito disso, não. Faz assim. Imagina um espelhinho. Você sabe que esse ângulo é igual a esse ângulo, 180 menos o próprio ângulo. É o que o professor quer dizer, mas acaba confundindo o aluno, porque é muita palavra junta e às vezes não consegue enfiar na cabeça. Imagina o esqueminha dos espelhos que fica chuchu, beleza. Por último, eu quero calcular um pouco em radianos. Aqui eu tenho 0 radianos ou 2 pi radianos, que é exatamente a mesma coisa. Você já deve ter percebido que o seno de 0 radiano e seno de 2 pi radiano é a mesma coisa. Assim como o cosseno, que beleza. E eu esqueci de falar da tangente, daqui a pouco vai ter a tangente. Tá bom, 2 pi sobre 3. Eu quero achar os simétricos dele no primeiro, no terceiro e no quarto quadrante. Então vamos lá. Olha só que beleza, faço o espelhinho, tá aqui. Olha só que beleza, faço o espelhinho, tá aqui. Eu posso fazer direto aqui, olha só que beleza, olha o espelhinho tá aqui. Então simplesmente isso. Você sabe que o total aqui da volta inteira é π. Você sabe que voltou quanto? Total era π. Chegou para 2π sobre 3. Quanto que voltou? É π menos 2π sobre 3. Você vai achar que a resposta é π sobre 3. Ou seja, esse ângulozinho daqui, que voltou, era π. Voltou um tantinho e virou 2π sobre 3. Essa coisinha aqui é π sobre 3. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse ângulo daqui também é π sobre 3. Eu tenho π sobre 3, eu tenho 2π sobre 3. Se eu fizer o espelhinho aqui, olha só que maravilha, você sabe que esse ângulo é π sobre 3. Então, se eu traçar o ângulo de reflexão, também vai ser π sobre 3. Beleza, você sabe que esse ângulo π sobre 3 é igual a esse ângulo aqui. Então, π andou mais um pouco, virou π mais alguma coisa. Mais o quê? Mais π sobre 3. π mais π sobre 3 dá 4π sobre 3. Olha só que maravilha! Por último, o último espelhinho. Você pode fazer por aqui, você pode fazer por aqui, você pode fazer por aqui, tanto faz. Vamos fazer por aqui. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Já ficou chato mesmo. Ângulo de incidência, o próprio π sobre 3, que eu já descobri. O ângulo de reflexão vai ser exatamente a mesma coisa, que é π sobre 3. Então é 2π, voltou um pouquinho,
Voltou π sobre 3, então voltou 2π menos, porque voltou, π sobre 3, que dá 5π sobre 3. 5π sobre 3. Olha só que beleza, você achou todos os simétricos em radiano. Não foi nada difícil. Imagina a regra dos espelhinhos, incidência igual a reflexão. Você faz, beleza, beleza.